Bom, boa tarde a todos, né? Hoje a gente trouxe aqui o engenheiro Tadeu Demboski. Ele é formado em engenharia de materiais e ele tem MBA em marketing com ênfase em vendas pela FGV. Ele está completando esse ano 20 anos de atuação no setor petroquímico, na área técnica e comercial, trabalhando com vendas e desenvolvimento de novos negócios. Atualmente ele é responsável pelo desenvolvimento de novos produtos para a área de combustíveis da Braskem. Tadeu, seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde. Então, meu nome é Tadeu Demboski. A parte de formação a Letícia já passou, né? E eu fui convidado pela Letícia para falar um pouquinho sobre os desafios que a Braskem tem no mercado de combustível. É um segmento diferente na Braskem, né? A Braskem sempre produziu combustível, mas o foco da Braskem sempre foi outro, né? A Braskem, o principal negócio da Braskem era produzir plástico. Então, tudo começa com os insumos: petróleo, nafta, gás natural e etano. Petrobras atua nesse mercado, extrai a nafta, que é o nosso primeiro negócio. A Braskem ela é proprietária das empresas de primeira geração para o craqueamento da nafta, produzindo eteno e propeno para produzir polietileno, polipropileno, butadieno e aromáticos. A empresa de segunda geração, que é o principal negócio da Braskem, a produção de resinas, polietileno, polipropileno e PVC. A parte de terceira geração, que são os clientes da Braskem, que compram as resinas para produzir, transformar em um produto final. E o produto final, onde os usuários, a gente vai no mercado, pega uma sacolinha plástica, um saquinho de arroz. Então, essa aqui é um pouquinho da história da Braskem. E aí, tentando transformar a Braskem em números, né? A Braskem, que começou no Brasil há 12 anos atrás, e eu tenho 20 de Braskem, então parece que o negócio é meio... não cabe dentro do mesmo negócio, mas por quê? Porque essas 28 unidades eram outros negócios dentro da Braskem. E a Braskem, ela considera os negócios anteriores, após adquirido, pessoas que estavam naquele negócio fazem parte dos anos trabalhados na Braskem. Então, no Brasil, a gente tem 28 unidades produtivas, 3 laboratórios e 4 escritórios espalhados no Brasil. América Latina temos só escritórios, México, plantas, escritórios e laboratórios, Estados Unidos, plantas, escritórios e laboratórios. E aí, essa é a concepção da Braskem. E a Braskem, ela teve que tomar essa proporção, porque o cenário petroquímico, ele não é um cenário local. Então, não adiantava eu ficar só dentro do Brasil produzindo polietileno, polipropileno, sabendo que nos Estados Unidos eles iam produzir uma tecnologia nova, um polipropileno mais barato e mandar para o Brasil e competir com o mercado nacional. Então a Braskem, ela entendeu, ou eu cresço e me torno um player mundial, ou eu vou ser sucumbido pelos mundiais que vão vir ou me comprar ou fechar a nossa planta. Por que fechar? Porque são plantas muito antigas. Então assim, se tu pegar as plantas que a gente tem nos Estados Unidos, tem a parte de PP, tem plantas com 15 a 20 anos, no Brasil a gente tem planta com mais de 30 anos. Então assim, a capacidade produtiva, o próprio produto produzido, ele traz qualidades diferentes. E aí, só um resumo aqui da Braskem, a gente tem 40 unidades produtivas, a capacidade produtiva é 21,3 milhões de toneladas, esses são números de 2022. Obviamente eu não vou passar por todos os números, mas eu gostaria de falar principalmente desse ponto, né? A gente tem 153 projetos focados em gerar impacto ambiental e social em 2022. Então, a Braskem, ela investe todo ano em projetos que buscam trazer benefícios para a sociedade e para a natureza. Agora, né, a gente sabe, sempre a sustentabilidade fez sentido, mas cada vez mais as empresas estão aderindo, né, o mundo sustentável,
Então, a Braskem, ela buscando a sustentabilidade e a inovação, ela confia no potencial de desenvolvimento das pessoas. O nosso compromisso é fazer, cada dia, transformar o dia melhor das pessoas e acreditamos que a sustentabilidade e a inovação são pilares fundamentais para um futuro melhor. E aí aqui a gente tem aquela visão do tipo, eu não posso continuar fazendo o que eu faço hoje, porque lá na frente o mundo não vai conseguir absorver tudo que está acontecendo aí. Então aqui são os pilares que a Braskem utiliza, né, para chegar nesses resultados. Então tem, claro, como toda empresa, foco em resultados financeiros e econômicos, mas está também trabalhando com a eliminação de resíduos plásticos, combate de mudanças climáticas, ecoeficiência operacional, tudo isso pensando no que eu produzo, eu posso produzir mais e com mais eficiência. E aí a Braskem, ela foi tomando porte e ela se dividiu em dois grandes blocos, a parte de olefinas e poliolefinas. Então são o eteno, o etileno, o polipropileno e o propileno, e os produtos polietileno e polipropileno. Essa linha aqui é mais a linha de resinas. E a parte que aqui eu trabalhei nessa área por 17 anos, e essa área que está em vinílicos e especialidades, onde em 2019 foi criada a estrutura de combustíveis, foi a minha grande mudança, o meu grande desafio, né? Então, só passando aqui por onde os produtos da Braskem passam, né? Então, eles têm tintas e adesivos, na parte de construção civil e saneamento básico, tubulação de PVC, lubrificantes, combustível, indústrias químicas e petroquímicas. Aí aqui, como matéria-prima, muitas vezes, né? Falando aí de combustíveis, que é a minha área e o principal tema que a gente queria trazer, 1,6 milhões de toneladas produzidas em 22. Isso quer dizer, apesar de a Braskem não ser conhecida no mundo químico, né, ela é muito conhecida no mundo petroquímico, da parte das resinas, a Braskem, ela representa, na produção de gasolina no estado do Rio Grande do Sul, cerca de 28% das gasolinas utilizadas no Rio Grande do Sul são produzidas pela Braskem. Na Bahia, 25%, em São Paulo, 5%. São as unidades que a gente produz gasolina. É o terceiro maior produtor de gasolina do Brasil. Na verdade, ele era o segundo. Quando a Petrobras vendeu a unidade dela da Bahia, que virou a Selen se tornou a segunda e a Braskem caiu para terceiro. Na verdade, mais por divisão, por entrada de mais um player no mercado que não existia. Os produtos que a Braskem atua são o booster, e os boosters são melhoradores de octanagem de gasolina. Esse é um mercado que a gente olha só para o mercado internacional, então o tolueno, chileno, produtos com alta octanagem são vendidos para fora. O ETBE e o MTBE são boosters oxigenados, são proibidos no Brasil a utilização dele, porque no Brasil a gente já faz a mistura dele com etanol, né? A nossa gasolina ela é misturada com etanol, que já é um oxigenado, já tem essa pegada de ecológica, né? De utilizar um produto bio na concepção. Temos os óleos combustíveis, o BTE e o C10+. Esse aqui eu vou falar um pouquinho mais para vocês, que foi um projeto desenvolvido após a formação dessa área. O gasóleo, gases especiais, aqui são gases utilizados para propelentes e combustível de balão. Gasolina A e gasolina A Premium. Essas são gasolinas que a Braskem produz para entregar para distribuidores. A Braskem não pode vender direto para o posto. Então essa gasolina A, ela não tem os 27% de etanol, que é a gasolina que a gente compra no posto de gasolina. E também entramos forte no mercado de GLP, butano e propano. Os mercados, booster de octanagem, óleo combustível de queima, propelentes, que também são os gases especiais, combustíveis para automóveis e gases para o segmento industrial e residencial, que é o GLP que a gente utiliza aí no nosso dia a dia.
Falando dos dois principais produtos de combustível, a gente tem a gasolina, onde a gente produz 606 mil metros cúbicos na Bahia, 478 mil metros cúbicos ano no Rio Grande do Sul e 223 mil metros cúbicos em São Paulo. Tu vê, os números aqui na minha cabeça não estavam tão atualizados como estão aqui, né? Bahia já são 30% e Rio Grande do Sul 18%. GLP, participamos de 8% na Bahia e menos de 1% em São Paulo. Nossos principais clientes, como eu falei, né, a gente vende a gasolina para os distribuidores, então para Raízen, Vibra, Larco, a gente não conhece aqui, ela é muito forte no Nordeste e Ipiranga. E os principais clientes na linha de óleo, Ultragás, Consigás e Supergás Brás. Pilar de portfólio. A expansão do portfólio atual para novos produtos, aplicações, geografias e modelos de negócio. Então, com a concepção do time de combustíveis, a Braskem ela observou que tem oportunidades de atuar em mercados que até então ela não atuava. E com isso, ela começar a deslocar produtos que inicialmente a gente utiliza de forma simples, do tipo, eu pego um óleo, simplesmente eu queimo. Se eu melhorar esse meu produto de queima, usar um gás natural para gerar menos CO2 e mandar meu óleo combustível para um cliente que queima carvão, eu começo a eliminar a emissão de CO2, diminuir a emissão de CO2. E depois disso, eu também posso atuar com o mesmo produto que eu trabalho aqui, eu posso atuar no mercado marítimo, que hoje ele utiliza um óleo com alto teor de enxofre, eu posso entregar com baixo teor de enxofre, também gerando menos poluição. Então a gente vem estudando novos segmentos para tentar entregar com que a gente tem algo melhor para a sociedade. E aí, como que a gente faz isso? A gente vai criando projetos dentro da Braskem e em conjunto com alguns clientes para tentar melhorar a forma que a gente entrega esses produtos. Um desses projetos, esse projeto foi de 2019, foi a criação da gasolina premium. A gasolina premium, ela é uma gasolina que ela tem um poder de octanagem maior, é uma gasolina que ela é mais eficiente para motores de alta performance. Então, o que a gente viu de oportunidade? Se eu entregar uma gasolina que eu consiga tirar o máximo de eficiência, eu também vou poluir menos a natureza, já que eu estou tirando o máximo de energia para entregar o melhor combustível. Então, a Braskem ela desenvolveu a gasolina premium, inicialmente em São Paulo, buscando o grande mercado que é o da Vibra, da Ipiranga com a Octa Pro e da V-Power Racing. E aí a gente descobriu, e só fazendo os projetos a gente foi descobrindo as coisas, que a BR ela tem um contrato, né, a Vibra, ela tem um contrato com a Petrobras de comprar 100% do volume para utilizar o nome Pódio. Então a gente viu que neste mercado aqui, que é o maior, a gente não conseguiria entrar. Então o que a gente fez? Atuou nos dois outros clientes. E aí, quais são as vantagens? Carros de alta performance, melhor aproveitamento da potência, melhor retomada e maior durabilidade dos motores. Então, com a gasolina premium, a gente consegue tirar o que o carro tem de melhor. E aí, aqui que consiste o projeto em si, né? A gente iniciou em 2019 a prospecção, ofertou para os interessados, enviou as amostras, conseguimos aprovar primeiramente na Raízen e por azar reprovamos na Ipiranga, mesmo garantindo a especificação da ANP. Então assim, o que a gente nota é que a ANP ela te demanda o mínimo requerido, mas o mercado às vezes não aceita só isso, ele quer muito mais do que isso. Então a gente voltou para casa, entendeu aonde a gente foi reprovado aqui, criou uma especificação mais adequada para o cliente e aí sim, mandamos a amostra e tivemos a aprovação na Ipiranga, que atualmente é o nosso principal cliente no segmento de gasolina premium. Então assim,
aqui é a prova que se a gente não estiver muito alinhado com o que o cliente precisa e se limitar às vezes a só uma informação básica, a gente não consegue chegar no objetivo que a gente precisa. Um outro projeto, e esse, da forma que eu vou apresentar aqui, parece ser um projeto muito simples, mas era muito complexo, não só pelo tipo de problema que a gente tinha, mas também pelo tempo que a gente precisava solucionar o problema. Então, quando eu cheguei em 2019 na Braskem, na parte de combustíveis, fui visitar a planta, inclusive estou devendo uma resposta para a Letícia de levar uma turma para visitar a nossa planta. Quando eu cheguei lá, falando com um engenheiro de produto, que era o engenheiro responsável pela produção de gasolina, ele falou: pô, que legal, vocês de combustível, e quando que vocês vão vender o Unilever? Eu era do mundo do plástico, recente entrado no mundo da química, voltando à química básica aqui, de falar de combustível. Falei: o que é o Unilever? E aí ele começou: não, é um óleo que tem esse nome já bonito, que já foi criado pelo marketing, e já está 7 anos que a gente produz e ninguém vende. Aí eu falei: tá, se a gente criou um nome, criou um produto, por que não vende? Qual é a especificação disso aí? E aí tu sempre recebe um monte de informação. Olha, da amostra que eu tirei, essa aqui é a especificação. Pô, legal. E aí a gente viu que a especificação que a gente recebeu não servia para nada. Nada, considerando que a gente, em combustíveis, tem que respeitar a especificação da ANP. Então, assim, a ANP, ela diz: óleo combustível precisa ter uma sequência de propriedades que tu não pode deixar de entregar. E aqui, várias das propriedades eu não entregava. O que eu fazia com esse produto? Queimava dentro de casa. Utilizava para o mesmo segmento, mesmo fim, mas queimava dentro de casa. E aí, conversando com esse engenheiro, ele me falou o seguinte: cara, esse problema a gente tem, né? A gente queima, mas a gente não utiliza o produto da melhor forma que eu acredito que a gente poderia utilizar. E fora isso, já pegando essa questão de sustentabilidade, a nossa planta de São Paulo, até devia ter trazido uma foto aqui para vocês, ela, quando foi construída, ela era afastada da cidade. Mas a Braskem tem 8.600 funcionários, então assim, no momento que a petroquímica começou a contratar a gente, as pessoas foram criando casas, assumindo bairros muito colados na petroquímica. E aí, estamos falando de petroquímica, de química, de gás, de combustível, então assim, qualquer descontrole de processo, a fumaça do flare fica preta, o cheiro muda, e aí a sociedade começou a reclamar: ó, a fumaça está cinza. A sociedade conhece as cores de todas as fumaças que a Braskem produz, ela vai lá e fala: ó, mas agora está cinza, uma vez falaram que era enxofre, e aí enxofre, chuva ácida e tal. Então assim, a gente fica, como a gente fica muito próximo e entende que não consegue mais mudar, não consigo tirar minha petroquímica e tirar dali, nem tirar a cidade que colou na planta. Então a Braskem, o que eu posso fazer para melhorar? Eu posso utilizar energia elétrica, que é muito mais limpo. Porém, utilizando energia elétrica para gerar temperatura, vapor, etc., eu começo a ter sobra do que eu queimava anteriormente. E aí a dificuldade e a complexidade desse projeto ele veio da seguinte forma: eu tinha um produto com nome há 7 anos, em algum momento alguém comprou uma vez, não comprou, ninguém sabe porque comprou, porque não comprou, e eu tinha mudado toda a minha planta, que iniciaria rodando com energia 6 meses depois desse dia. E o meu diretor, junto com o diretor industrial, falou assim: temos um combustível interno que precisamos levar para fora. Resolve. Só que eles já tinham tentado vender o produto. E aí
é onde eu caio de paraquedas, que geralmente é para esse tipo de coisa que me chamam, é do tipo assim, cara, o problema é esse, tá dado, e tu precisa tirar 50% do volume produzido deste produto, tu precisa tirar da planta e achar um fim para ele. Aí eu, pô, legal, né? Qual a especificação? Que negócio embaralhado. Aí lá vai eu seguir, conversar com o engenheiro de produto. Falei, cara, o que é esse produto em si? Aí ele pegou e me falou assim, Tadeu, este produto, ele é qualquer coisa que varia de 70% de C10+, 30% naftaleno, difenilo e PIB fase leve, misturado. E esses percentuais, eles podem mudar de acordo com a minha produção. Então, uma hora eu tenho 70, uma hora eu tenho 30, uma hora eu tenho 50 disso aqui. E eu preciso de uma mistura, porque, por exemplo, se eu só tiver naftaleno, ele cristaliza, então eu não consigo queimar. Então, assim, pô, eu tenho que ter um diluente nessa mistura toda, mas eu tenho que tirar 50% desse negócio. E aí a gente começou a avaliar os caminhos mais simples. Tá, se eu pegar esse Unilever, misturar com óleo BTE que eu já tenho, é um produto de linha, o que eu vou trazer? Aí identifiquei que eu não conseguia especificar mesmo com percentual baixo. Aí depois eu identifiquei, pô, peraí, eu tenho 70% de uma coisa, eu preciso resolver 50%. O que é esse 70% aqui? Aonde que eu separo isso aqui? Aí o engenheiro, e aí a hora de conversar é importante, o engenheiro me falou, não, tu não precisa separar. Isso aqui está separado. Eu que lá na frente eu pego, jogo no tanque e misturo tudo. Eu falei, pô, tu tem um produto bom, tu pega, mistura com um monte de porcaria para queimar e tu diz que tu tem um problema de 100%. Não, vamos tentar achar o percentual mínimo que eu preciso disso aqui para continuar queimando. Então assim, parece simples, parece que foi uma conversa. Só que nisso tem tanque, alinhamento, eu não estou numa bancada só resolvendo aquele probleminha. E eu preciso entender que para tirar isso de casa, eu tenho que ter uma linha com essa corrente, chegando numa ilha de carregamento, botar no caminhão e vender para o cliente final. E o cliente final, ele precisa do vapor ou daquela energia para a fábrica dele rodar. Então ele também não quer testar. Ele não quer, não, peraí, bota aí, eu vou ver o que acontece com a minha fábrica. Não, ele não quer testar. E isso, o tempo rodando, os meses passando, e a gente foi buscando soluções. Pedi para o pessoal da logística resolver o escoamento disso. Fui para o laboratório, e aí aqui eu acho que tem uma sinergia que a gente pode ter com a UFSC, é do tipo assim, pô, tem projetos que eu preciso de um laboratório, de alguém que me escute para pensar um pouco fora da caixa. Não adianta eu pegar e falar assim, ah, pega esse óleo e faz como se fosse diesel. Eu não conheço como que é o teste de diesel, eu não tenho diesel, mas o cara do laboratório vai dizer assim, cara, para eu fazer esse teste que está me pedindo, eu preciso botar pelo menos 50% de diesel e aí eu vou te dar uma resposta. Se eu sentir que dá para botar mais, eu vou mudando e vou especificando esse produto de acordo com a especificação do diesel. Porque eu precisava achar um fim para esse produto. E de um fim que eu precisava achar, no momento que eu consegui tirar esse produto, eu fiz ligações para os meus clientes de óleo combustível, para o pessoal de laboratório e para consumidores de diesel. Por quê? Eu identifiquei que eu poderia garantir a especificação do diesel utilizando o C10+ na composição. Então eu garanti um mercado diferente para o meu produto que até então eu não tinha. Eu vi que eu poderia misturar com BTE, só que o volume que eu conseguiria misturar era muito pouco, eu não resolveria o meu problema. E aí foi aonde os contatos ativos de clientes já no mercado de óleo combustível, foi aonde a gente conseguiu abrir a porta. E como que eu abri a porta? Eu fui ao longo do estudo dividindo com o cliente o que o meu produto, o meu C10+, estava trazendo de características. E aí nesse momento o cliente falou assim, cara, tu consegue uma viscosidade menor?
Tu consegue ter mais disso ou menos daquilo? E algumas coisas eu conseguia, outras não. Então eu fui desenvolvendo um produto, resolvendo um problema, desenvolvendo um produto, já calibrando com o mercado final e, obviamente, dentro da especificação. E aí, quando a gente criou o produto, o que a gente sentiu, né, de benefício? Eu tive mais um produto na minha carteira de produtos. Comecei a queimar menos óleo combustível na planta, já que eu estava produzindo o vapor com energia, aumentando a minha flexibilidade energética. Por que flexibilidade? Porque se a energia fica cara, se o mercado de energia der um boom e eu não conseguir receber a energia que eu preciso, eu posso voltar a queimar o produto, porque eu sempre vou estar produzindo. E aí vem aqui a cereja do bolo, né? Que nem sempre tu resolve um problema e consegue ainda ter uma cereja. Do início do projeto até o fim de 2022, a gente reduziu com a venda desse produto 12 quilotoneladas de CO2 na nossa planta. Como esse é o foco da Braskem, reduzir até 2030 15% e até 2050 zerar, um projeto que resolveu um problema, trouxe benefícios por ter flexibilidade, por aumento de portfólio, e hoje, por coincidência ou não, ele é considerado o melhor óleo combustível que a Braskem produz. Como a Braskem produz óleo BTE nas 3 plantas e C10+, só em São Paulo, ele é o melhor produto que o mercado tem. E esse cliente, o principal cliente desse produto, em parceria comigo, desenvolveu um produto dele, que é o que eu não conseguia fazer dentro de casa, ele conseguiu desenvolver na casa dele. Então hoje ele tem um produto que ele chama de BTE+, que é o BTE mais o C10+, que ele garante para o cliente final dele uma estabilidade de processo. Por quê? Porque o óleo combustível, assim como a produção que a gente tinha aqui, ele oscila demais. Então o cara com esses dois produtos, a mistura desses dois, ele garante uma viscosidade padrão. Garantindo uma viscosidade padrão, ele garante uma queima otimizada, maior rendimento de energia, menor geração de fuligem, e o mercado ficou, digamos assim, dependente de um produto melhor, o que garante para a gente uma venda estável do produto. Então, eu resolvi o problema, criei um novo produto, tive um fortalecimento com um principal cliente que eu tinha de óleo combustível e ainda gerei menos CO2 para dentro da nossa planta. Visão de futuro e sustentabilidade. Em um cenário de desenvolvimento sustentável, cujo objetivo é diminuir emissões de gases do efeito estufa e atingir metas do Acordo de Paris, que a meta da Braskem em 2030 é reduzir para 30% do CO2 produzido em 2050 zerar, a Braskem ela vem investindo em projetos renováveis. Não diretamente, por exemplo, carros elétricos. Ela não está investindo em carros elétricos, mas ela está investindo em entender qual o impacto de um carro elétrico para a emissão de CO2. Quando a gente fala carro elétrico, emissão de CO2, está louco. Só que para fazer o carro elétrico eu preciso de bateria. Para fazer a bateria eu tenho que extrair o metal para produzir aquela bateria. E depois de 10 anos, aquela bateria, o que eu vou fazer com ela? Então, a gente aprendeu a olhar o ciclo de vida completo de cada produto, de cada situação que a gente precisa. Então, não é só resolver um problema pontual, é sim olhar o todo. Tecnologias de captura e armazenamento de carbono. Esse é um papel que eu assumi esse ano linkado a combustíveis. Então, assim, existem vários projetos de captação de CO2 ou até mesmo de estocagem de CO2. A Braskem entende que estocagem não faz sentido para nós, porque a gente não extrai petróleo. Muita gente está injetando CO2 para retirar o petróleo. Para a gente isso não faz sentido, mas a gente está muito focado em tecnologia de captura.
produtos sintéticos, gasolina sintética oriunda do CO2 ou extraído de chaminés ou extraído da natureza. Avalia a questão de biorefinarias, célula de combustível de hidrogênio e biocombustíveis avançados. E o legal de tudo isso é que, por exemplo, eu tenho uma biorefinaria, não necessariamente o único produto dessa biorefinaria vai ser bio. Eu posso produzir bionafta, da bionafta eu vou estar lá para o primeiro slide como insumo, primeira geração, e eu começo a produzir bioplásticos, basicamente oriundo ou de óleo de soja ou de qualquer fonte renovável que a gente encontre na natureza. E aqui eu encerro, fico à disposição até para perguntas, mas eu quero deixar essa pergunta, né? Como vocês, com todas essas ideias e conhecimento, podem nos apoiar para que a gente entregue um mundo mais sustentável? Então, minha demanda está aqui. Muito obrigado, tenho meu contato, e aí qualquer dúvida que vocês tenham, estou à disposição aí para tentar responder. Eu vou começar. Eu começo.